Boa tarde para quem nos assiste aí, os estados que seguem o mesmo horário de Rondônia. Boa noite para quem nos assiste e segue o horário de Brasília. Sejam bem-vindos aí a mais uma programação da Sexta Filosófica, né? Que a gente está iniciando esse ano de 2022, né? Voltando com a nossa programação dessa série de eventos denominada Sexta Filosófica. Essa série de eventos, né, que é uma parceria, né, da Egrécia Sara Helena, né, acadêmica de filosofia, o Departamento de Filosofia e a Biblioteca Central aqui da Universidade Federal de Rondônia. Hoje nós temos como tema ler e escrever, o poder que nos reconstrói, ressignificando mundos. Temos, né, como palestrante o professor Dr. José Flávio. Professor Flávio, ele é pós-doutorando em psicologia, com orientação em metodologia de pesquisa e revisão da UFLO, Argentina, doutor em estudos literários pela UNEMAT, mestre em estudos literários pela UNI, mestre em letras pela Unimar, MBA em comunicação e semiótica Clarence, especialista em docência no ensino superior, MBA em gestão da educação à distância, especialista em tecnologia e educação à distância, em linguística aplicada, educação, gênero, sexualidade femininas. Além disso, né, porque é bem grande o currículo do professor. É por isso que às vezes a gente esquiva o que fala. É membro do grupo de Pode pesquisa pular para que ética, a gente conversa. estética e filosofia da literatura aqui da Uni, membro efetivo da Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em Pedagogia desde 2012 e recebeu o título de membro fundador vitalício e imortal ocupante da cadeira número 1 da LBRN da Academia de Letras do Brasil e membro fundador vitalício e imortal ocupante da cadeira número 217 da Academia Independente de Letras. Então, isso aqui é um pouquinho da amostra do currículo do professor Flávio. Professor Flávio, em nome de toda a equipe da organização da série de eventos, eu agradeço a sua presença e, a partir de agora, eu passo a palavra para você. Consegue me ver normalmente? Eu estou sim. Pronto, professor Flávio. Consegue me ver? Consegue me ouvir tranquilo? Estamos conseguindo lhe escutar, mas a sua câmera está parecendo desligada. Quando eu compartilho aqui, ela simplesmente me tira de cena. Deixa eu compartilhar de novo. Tente localizar o botãozinho de mais. Tá, o botãozinho de mais está aqui embaixo. Agora sim, né? Ok. Bom, boa tarde então, boa noite, né? Boa madrugada, boa qualquer horário. Agora com essa ideia de virtualidade, né, de ensino remoto, a gente já não tem mais horário em específico, né? Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né, a esse processo de formação. Para mim é uma honra muito grande estar na Sexta Filosófica, porque eu sempre estive na condição de ouvinte, de apreciador, de admirador da proposta, né, de trabalho da biblioteca junto à Sara Helena. E hoje, então, a gente vai falar sobre esse ato de ler. Na verdade, quando ela fez o convite para mim, ela queria que eu me reportasse a uma formação, né, que a gente deu ainda em 2016, acredito que para a turma dela, quando a gente pensava ali a importância do ato de ler, né, na perspectiva do Paulo Freire. E aí, é claro que a gente não tem como dissociar essa relação de formação de leitores, o próprio ato de ler, a figura do professor, né, do Paulo Freire. Então, automaticamente, a gente vai fazer, durante toda a nossa fala, alusões a possibilidades dessa leitura autônoma,
crítica, participativa, né, que ele exigia, que ele pedia, e que não só ele, né, teóricos anteriores mesmo, e mesmo ainda os mais contemporâneos, têm enfatizado essa discussão acerca do que é ler, do que é produzir leitura, quem promove a leitura, quem pode fazer isso, e etc, etc, etc. Então, na verdade, a gente vai ter um debate, vai ter uma discussão. Eu não preparei um material tão extenso exatamente para que a gente possa ter muito mais um debate, muito mais uma troca, muito mais possibilidades de, né, inclusive, compreender o processo e aplicá-los, até porque, na prática, quem tem conhecimento acerca do meu percurso sabe que, de certa forma, eu, em determinado instante, estive nas séries iniciais, Fundamental 1, 2, no caso, hoje, e durante esse período eu também acumulei uma outra atividade, que era o de regente de biblioteca escolar. Então, durante aquele período, eu desenvolvi alguns projetos junto com o apoio, né, claro, da supervisão, orientação e direção escolar, de modo que conseguimos aí projetar a instituição, projetar esse hábito, né, do que seria vir a leitura propriamente dito, mas não somente no âmbito do ler por ler, né, ou decodificar letras e achar que com isso você está promovendo a leitura ou criando aí possibilidade de novos escritores. Na verdade, o processo vai muito mais além disso. Eu poderia citar inúmeros teóricos nesse sentido, Zilberman, Lajolo, e o Manga, o que a gente vai citar aqui também, mas eu vou tentar fazer uma apresentação, como dito, né, bem tranquila, para que a gente possa, então, criar essa possibilidade de debate, e daí, então, obviamente, fazer com que surjam, inclusive, novas discussões, novas perspectivas, a partir do que a gente vai tratar. Essa preocupação eu tenho muita, né, quando se diz da apresentação curricular, por isso que a gente não trocou uma ideia antes com a Marina, mas eu digo, a gente acaba sendo muito mais cobrado, né, e eu espero que, de certa forma, a gente possa satisfazer ou, então, trazer à baila questões que, de certa forma, fazem jus à discussão que a gente tentou traçar aqui, tá ok? Então, vou tentar fazer a projeção aqui, que nesse sistema eu ainda estou aqui a apanhar, sigo para o mais, não é isso? E faço, eu acredito, a projeção. Vocês conseguem chegar aqui para vocês. Eu acho que eu não estou conseguindo aqui, Marina, como eu faço. Eu já anexei o arquivo. Você foi na primeira opção? Eu coloquei aqui no mais, né? Diz que é necessário conceder permissão, diz-se aqui. Espera aí, só um instantinho. Tenta novamente agora, professor. Lá no botãozinho de mais, na opção gerenciar apresentação. Ok. Aqui diz, na verdade, que já está. Deixa eu ver se atual. Vou carregar de novo, mas ele está carregado aqui.
Não apareceu nada? Diz que ele está convertendo. Na verdade, ele já foi carregado no sistema, e aí eu deveria clicar nele para ele abrir, certo? Quando eu clico para abrir, ele não abre, não está abrindo. Nossa, que estranho. Deixa eu ver se... Eu vou compartilhar direto, então, aqui, tá? Não vou fazer o carregamento, vou ver se eu consigo compartilhar direto daqui da tela. Daí eu não vou ver vocês, tá? Conseguem visualizar daqui? Agora está aparecendo. Agora é porque eu fiz direto. Lá eu tive que carregar, mas infelizmente... Bom, então o que a gente pensou, né? Primeiro, ler e escrever, né? O poder que nos constrói, ressignificando mundos. Pensamos exatamente a partir, lógico, da ideia do que o Paulo Freire propõe para a gente, né? Que é pensar essa ideia de como que essa leitura que a gente pede, principalmente quando se tratando da escrita, né? Que vai conduzir a uma escrita, perpassa automaticamente por uma leitura prévia. Essa leitura prévia, obviamente, vai passar por uma série de elementos, de práticas, de experiências, que, de certa forma, vai fugir aquilo que a gente convencionalmente poderia imaginar, né? Ah, não, eu estou, de certa forma, querendo que o meu... Vamos pensar uma criança, inicialmente, tá? Que essa criança, ou esse sujeito que está em processo de leitura, se construa, se faça, mas a partir de que suportes, né? A partir de que elementos? Quais são as bases, quais são os elementos que esse sujeito tem para, de certa forma, se dizer leitor, ou se apresentar como leitor. Não venhamos, de certa forma, a confundir num dado instante, inclusive a Ana Maria Machado vai falar isso em dado momento, que a gente confunda o que seria essa leitura, ou o ato de ler, com o ato de escolarização, que são dois propósitos aí totalmente diferentes. Né? A gente fala que quando esse aluno chega no espaço escolar, ele vai, na verdade, sistematizar ou, de certa forma, ter a experiência daquilo que, de certa maneira, seria o escrito, seria o que, de certa forma, ele pensaria para essa sistematização, como a gente fala ainda, de saberes, né? E que, na prática, são coisas bem distintas, se a gente for ler aí a perspectiva de Philippe Renaud, quando ele coloca as competências, né, no sentido de leitura, de compreender os processos de conhecimento, habilidades e atitudes. E, nesse sentido ainda, tendo como referência a partir do instante em que o sujeito está posto diante de uma situação, ele precisa tomar atitude, ele precisa ter iniciativa, ele precisa ler o contexto, ler nas entrelinhas, ali, como diria Paulo Freire, né, agora, e, num determinado instante, saber o que se tem enquanto intencionalidade de leitura, né? Tanto de quem está, de certa forma, em um processo de interação, e que não confundamos aqui o processo de interação com o processo de comunicação, que são elementos, embora às vezes utilizados como sinônimos, são na verdade, bem específicos, né, bem distintos, mas compreender ali um processo de comunicação onde eu veja, nesse processo de leitura, uma mensagem, vamos pensar de uma maneira bem jacobsiana, não é? Quando se pensa a leitura, o canal, a mensagem, né, o código e esse receptor. Então, quando eu, de certa forma, me faço compreender nesse sentido, automaticamente eu estou dialogando, né, eu estou em uma perspectiva de troca, eu estou em uma perspectiva onde estamos, como a gente diria, em um processo de equilíbrio comunicacional. E, obviamente, a partir do instante que eu dou esse feedback, que a gente vai chamar desse retorno comunicativo de feedback, conforme proposto, né, pelos teóricos, pela teoria da comunicação, automaticamente eu me faço compreender, eu me faço lido, né, por ambos os lados, tanto do lado do emissor, com toda a sua intencionalidade, como do receptor, que consegue compreender a intenção desse sujeito emissor de determinada informação, de determinado conhecimento. Esse processo de leitura, dando uma sequência, né, é interessante que ele provoca, ao passo que incluo, tá, eu também posso provocar processos ali de exclusões, o que é muito interessante, até porque, como falo, eu digo, enquanto professor, né, e pesquisador, em dado instante, do que seria esse processo de inclusão, e particularmente eu prezo por uma inclusão de um todo, né, e não de uma parte, não de um segmento, não de uma tendência ou de qualquer coisa do tipo, porque eu digo, quando, de certa forma, nos preocupamos com o único posicionamento, o único lado, né, às vezes a gente corre o risco de cometer injustiças. Economicamente falando, nós vamos ter aí duas perspectivas, ao passo que eu incluo
eu também excluo. E quando eu incluo, quem estou incluindo? Quando estou excluindo, o que eu excluo nesse processo? No entanto, né, Michel Petit vai colocar para a gente exatamente essa situação de exclusão quando se tratando da privação da palavra em especial. E quando ela se refere à palavra, não a palavra escrita somente, mas a palavra dita, né? Aquela que eu posso pronunciar, aquela que eu posso expressar, aquela que, a partir de um pensamento, de um posicionamento que eu tenha, eu venha me apresentar para o mundo. Porque sem essa perspectiva, não tem quem eu saber, de certa maneira, quem sou, e o outro ou os outros também não me compreenderão nesse processo, porque eu sequer existo. Né? E aí, quando eu anuncio essa chegada, que acontece exatamente por um choro, ainda que de uma maneira inconsciente, vamos pensar dessa maneira ainda lá na fase bebê, automaticamente eu estou anunciando a chegada. E durante esse processo, eu vou sendo tolhido de tal maneira que o silêncio acaba sendo uma constante na minha vida. Coisa que não é o que é interessante, porque na prática, a partir do momento que eu consigo compreender, eu consigo ler, eu consigo, de certa forma, me fazer existir nesse cenário. É tanto que eu recomendo sempre para os meus alunos um vídeo que está no campo da física quântica, mas que é imprescindível, né, no sentido de buscar conhecer a si mesmo, né, que é exatamente o Quem Somos Nós. É um vídeo, está disponível aí no YouTube, qualquer colega pode procurar e fazer a assistência sem problema, e vai se dar conta desse processo de que eu também me leio. Então, eu tenho que desconsiderar no determinado instante, até refletindo acerca daquela orientação, daquela educação que a gente recebeu em casa, porque a gente vai passar por essa leitura também, onde eu simplesmente era só mais um membro, era só mais um elemento familiar. Eu não tinha vez, eu não tinha voz, eu não participava, eu não era questionado, eu era o filho, depois do filho passei a ser o esposo, e quanto esposo, culturalmente a gente tinha toda uma história dentro de um cenário familiar, dentro de um contexto social, e essas leituras foram se refazendo, foram se reformulando de maneira que hoje a gente se reorganiza socialmente falando nesse sentido. Mas é interessante se dar conta que a criança, como colocado, nasce, ela anuncia-se para o mundo, ela, de certa forma, vai tendo uma condição, infelizmente, né, até 3, 4 décadas atrás, muito mínima, né, enquanto sujeito, enquanto agente social, tanto que hoje nós temos a sociologia da infância atuando ali paralelo à psicologia da infância, a antropologia e etc, etc. As áreas estão, de certa forma, tentando fazer com que esse sujeito saia do ostracismo, vamos pensar dessa maneira, e agora consiga, então, se projetar enquanto indivíduo socialmente falando. E que, de certa forma, não somente exista, mas que ele possa ler, interpretar e interagir socialmente falando, porque seria esse o fim, em dado instante, da leitura em especial. Né? Eu leio, eu uso de um mecanismo de interpretação, e a partir da minha vivência, da minha experiência, fala do meu mundo, eu vou buscando alternativas para, de certa forma, me fazer existir frente a esse processo, que é um processo natural. Estamos em fase de desenvolvimento, o ser humano está evoluindo a todo instante, e nesse cenário, a gente acaba, de certa forma, se fazendo, né? Fazendo-se existir em dado instante. Então, pensar que essa leitura, que se eu não me reconheço, se eu não valorizo, se eu não me considero partícipe desse processo, automaticamente o que seria inclusão agora me torna um sujeito auto-excluído, né, um sujeito não partícipe de um processo que é social. É tanto que por isso nós temos, né, determinados teóricos que eles que coloca para a gente claramente, o Charles Mills seria um desses, que ele diz exatamente, a sociedade ela é o resultado do povo do seu tempo, né? É tanto que quando a gente chegar, por exemplo, no processo de idealização ou do fomento à leitura no Brasil, a gente vai se dar conta que é muito novo, é muito recente, né? Essas práticas. Tudo é muito novo, tudo é muito recente no Brasil em especial. Né? Então é interessante a gente se dar conta, isso é leitura, tá? Então reconhecer a leitura, reconhecer os espaços de leitura e como eu interpreto esse cenário que é apresentado para mim, tá ok? Então, dentro dessa perspectiva, é interessante a gente se dar conta e fazer algumas perguntas de um modo mais geral, né?
mas, ao mesmo instante, buscar essa sustentação teórica que a gente passa a apresentar posteriormente. Mas, antes mesmo, se pergunta, como formar leitores? E aí ainda há uma pergunta que antecede a isso aí, né? Que é o que seria ler. Porque não adianta você ter só o processo cognitivo de leitura ou de leitorização, né? É interessante se dar conta que eu preciso fazer, como dito antes, leitura, interpretação e, obviamente, ser provocado, a partir dali, uma reação. Então, como faz isso? É em casa? É na rua? É na escola? É na faculdade? Quais leituras ou de quais leituras poderíamos estar falando? Né? Seria leitura de texto? Seria leitura da vida? Seria leitura de mundo? Seria leitura... Que leitura, então? Ou quais leituras? Porque, num dado instante, nós vamos precisar dessas leituras. É tanto que eu costumo colocar. Aliás, é um parafraseamento aí, a ideia do que fala Foucault, né? Porque se tudo já está posto, o que cabe a nós fazer? Né? Então, quanto mais buscarmos subsídios para essa formação de leitorização ou de leitura frente a essa diversidade, a esses espaços, mais estaríamos aptos a desenvolver exatamente os processos de crítica, os processos de sensibilização ou de sensibilidade para os fatos que nos rodeiam cotidianamente, e não necessariamente o de violência, né, que é o que a gente tem vivido ultimamente, exatamente pelo fato de não compreendermos, de não lermos. Né? Hoje mesmo, pela manhã, assistindo ao jornal, a um deles, via-se que ainda há, para ter uma ideia, como o processo funciona, né, da não leitura. Um surdo foi pedir uma ajuda para uma ouvinte, ele tinha acabado de se perder ou não estava se localizando ainda em determinado local, ia pedir uma informação, só que o cara, ele fala em língua de sinais. Né? E se eu não tenho acesso à língua de sinais, e foi o que aconteceu, olha, não houve um processo de comunicação, não houve um processo de leitura, automaticamente, para a pessoa que foi abordada, imaginava que estava sendo assaltada. E esse rapaz acabou sendo preso, acabou sendo espancado antes disso, né? Quase o matam de alguma maneira, simplesmente porque não se conseguiu ler. O mesmo processo acontece com o autista, né? Nesse processo ainda de inclusão e exclusões que a gente está falando, por você não compreender, eu digo uma grande maioria, né, de gente, por não compreender o que está acontecendo, eu costumo colocar sempre esse exemplo, né, em dado o voo que estava fazendo, nós tínhamos uma criança com o espectro, e de repente todo mundo no avião começou a falar, a fazer críticas, a, de certa forma, achar que era má educação, era falta de respeito dos pais, e tal, tal, tal. E foi muito interessante a atitude do piloto em anunciar que tinha uma criança com autismo naquele voo e que pedia compreensão de todos, porque nós teríamos que fazer uma viagem com 3 horas e meia de duração, era de São Paulo para cá, né? Ainda íamos passar em Manaus para vir para cá, na verdade. E aí, na prática, quer dizer, a informação que estava sendo repassada ali deu uma nova leitura para quem estava, de certa forma, enquanto passageiro daquele voo. Então, é interessante que esses processos mobilizem outras pessoas, mobilizem outras situações. E não necessariamente em favor da guerra, em favor da maldade, em favor de atrocidades que a gente vê comumente, porque simplesmente não se conversa, não se dialoga, não se lê. Né? Outra situação, a situação de trânsito, tem se tornado muito comum. Né? De repente, quem tem carro sabe disso, né? Os nossos carros eles possuem pontos mortos. Né? E por eu não compreender o que seria esse ponto morto, ou por eu não ver quem está no ponto morto, ao dar uma ré, naturalmente eu vou bater em quem está ali atrás. Então, cabe àquele leitor que está ali atrás compreender que o cara está sinalizando que engatou a marcha ré e que ele vai dar uma ré. Só que quando o outro não faz essa leitura, o que a gente falou lá no início? Falamos dos processos de comunicação. Quando quando essa leitura não acontece, é claro que vai dar aí uma confusão enorme, porque a gente não consegue ler o mínimo sequer. Aí a gente vai trabalhar uma questão mais profunda adiante, que é exatamente como então você vai compreender o que é social, o que é econômico, o que é cultural. Então é interessante que a leitura ela vai transpor todas essas barreiras, vai transpor essas limitações que temos, naturalmente temos, e que obviamente vai fazer de nós, enquanto sujeitos, cidadãos partícipes, cidadãos melhores.
Essa é a ideia. Essa é a ideia de uma sociedade democrática, justa, equitativa, embora vamos ter sempre adversidades, vamos ter sempre problemas de ordem social, porque é cultura, porque está no âmbito da política, está no âmbito dos interesses, que não é de um ou de outro, né, mas de alguns poucos e outros, em outros dados, temas, que, de certa forma, vão deixando à margem conteúdos que seriam interessantes que caminhássemos de uma forma coletiva, de uma forma grupal, né, social, como está sendo pensado ou dito em dadas culturas. Quais os lugares, então, de leitura? Todo e qualquer lugar, todo em qualquer momento, todo em qualquer instante são possíveis de leitura. Até porque, como colocado antes, leitura não necessariamente está correlacionada à escrita. Né? Nós estamos falando de escrita enquanto processo vamos pensar em o que diz a Conceição Evaristo, né, de escrevivências, né, ou daquele processo que a gente vai, de certa forma, simplesmente escrever por escrever, né? Porque, na verdade, a professora Conceição Evaristo traz outra perspectiva, né? Quando ela diz, na verdade, aí a ideia da escrevivência, ou seja, escrever minhas experiências, escrever essas questões, mas a questão ainda está no âmbito da leitura, né? Porque eu preciso ler, inclusive, embora esses sejam processos que deveriam acontecer concomitante, né? É tanto que a Magda Soares ela propõe exatamente isso, né? Ela chama de alfaletrar, né? Então, que não estaria diretamente ligado à ideia da leitura, porque antes do reconhecimento do alfabeto ou da letra, eu posso fazer leituras, eu posso constituir em mim o ato de ler. Uma criança, por exemplo, que pega um livro, né, um livro de imagens e que não tem texto, não tem as palavras escritas, aliás, texto vai ter, não tem palavras, não tem letras ali apresentadas, ela vai ter toda uma narrativa, ela vai criar toda uma possibilidade de interpretação daquilo que está nas mãos dela. Então, é interessante a gente compreender que o ato de ler, né, não, como já dito pelo Paulo Freire, né, ela precede a leitura da escrita, a leitura que vai, de certa forma, fazer com que ele compreenda quem ele é ou o que ele pretende ser nesse cenário cidadão que ele vai ter que se constituir. Criamos, incentivamos, promovemos esse ato de leitura que a gente está pleiteando aqui. Penso que, num determinado instante, podemos promover, sim, podemos incentivar, sim, e podemos, sim, conduzir esse sujeito à possibilidade de constituir hábito de leitura. No entanto, não é algo tão simples, não é algo que, de certa forma, aconteça simplesmente porque deva acontecer, acontece por todo um mecanismo, por todo um ambiente que propicia isso, por toda a possibilidade criada para. Por isso que eu falava para vocês antes que, enquanto regente de biblioteca, existiam pelo menos uns 3 projetos que me vêm em mente agora, que seria a Semana Siciliana, que nós criamos a partir da Cecília Meirelles, Vida e Morte dela, que se celebra no mês de novembro. Então, nós tínhamos ali todo um engajamento, né, de alunos do ensino fundamental, da educação infantil e depois do ensino médio, em prol dos conhecimentos, tá, das obras produzidas por ela, do que, de certa forma, era sugerido nas suas leituras e tal, mas não só isso. Nós acabávamos fazendo maratonas, fazendo gincanas, fazendo atividades nessas semanas, nas semanas, porque vai ter a Semana do Monteiro Lobato, que também foi outra possibilidade que a gente criou, e o FESA, que era o Festival de Artes. Né? Então, num determinado instante, todas essas atividades tinham como fim, né, exatamente promover o quê? O livro, a leitura, a cultura, porque há um fator a considerar que, quando falamos de leitura, e a gente vai ver isso em dados mais à frente, automaticamente a gente se dá conta que a leitura não foi pensada para todos nós. A leitura foi pensada para alguns, ou pelo menos um incentivo ao hábito da leitura de livros, né, em especial, porque mais à frente a gente vai compreender ainda que essa ideia mercadológica que surge a partir do ato de ler, que não era necessariamente o ato de ler, mas o ato de leiturização, ou um ato de leitura de obras literárias pensadas, obviamente, por uma série de pessoas que estavam aí produzindo que precisavam se projetar. Ou elas se autoprojetavam, ou elas criavam mecanismos para isso, conforme a gente vai compreender mais um pouquinho adiante. Ok? Então, quando a gente pensa na possibilidade de criarmos toda e qualquer possibilidade que leve a um pensamento reflexivo, onde faça com que o outro reveja, repense a si e ao outro,
e automaticamente na transformação do meio, ele estará então promovendo esse ato de leitura crítica, participativa, de autonomia, de iniciativa, né? Porque, por exemplo, a gente está falando do espaço escolar, mas toda e qualquer prática que promova aí, a dinâmica da leitura está válida de alguma forma. Se você tem no seu bairro possibilidade de fechar a rua e fazer contação de história em um fim de semana, é uma possibilidade. Buscar os idosos da comunidade, incentivar a leitura oral, a contação, né, a contação de histórias por essas pessoas, resgate de mitos, lendas, né, do folclore local, da cultura de um povo, é muito interessante. Aqui mesmo em Porto Velho nós temos a leitura no sítio, né, que é uma dessas possibilidades que não necessariamente está dentro de uma instituição, né, está à parte, e que, ainda que esporadicamente se promova, não sei como que está a programação deles, mas geralmente era feita sempre nos últimos sábados de cada mês, automaticamente gerava, claro, leitores e promovia a leitura, ainda que fosse de livros ali em dado momento. Mas é uma possibilidade de leitura que a gente encontra e que não necessariamente depende das instituições, mas da organização de pessoas, do seu vizinho, da sua vizinha, do colega da faculdade, do colega da escola, que de repente, num dado momento, diz, olha, seria interessante que as pessoas pudessem perceber algo novo, algo inusitado, algo que não está sendo feito e que eu posso criar a partir da minha ideia, né, possibilidades de promover a leitura. Um dos eventos que a gente fez, por isso que eu citei o Lobato, foi exatamente a semana voltada para o Monteiro Lobato. E aí o que foi que fizemos? Automaticamente criamos uma maratona literária. Essa maratona consistia em levantamento e constituição da biblioteca infantil, porque, na verdade, na escola onde eu trabalhava não tinha, e havia necessidade da gente trabalhar isso com as crianças, né? Ter um acervo que estivesse voltado para a criança, mas, por ser escola pública, os recursos inexistiam, também não havia toda essa mobilização de pais, leitores, pessoas preocupadas com a leitura, então restava a nós fazer exatamente o quê? Vamos criar uma maratona e vamos criar um processo de competição, não só com essa escola, mas com outras escolas, no sentido de angariarmos livros. E fizemos. Hoje a biblioteca existe, continua a existir, em Macapá, foi no período em que eu ainda morava naquela cidade, e para a gente é muito interessante, porque essa cultura foi constituída. O ruim de você criar, você desenvolver projetos que, de certa forma, você não está à frente, e aí talvez não tenha acontecido esse processo de compreensão macro que a gente imagina, foi exatamente o fato de não ter continuado o projeto, embora a biblioteca perpetue. Ela existe, ela está hoje à disposição de toda a comunidade sem nenhum tipo de problema. Então, é interessante se dar conta que você tem que dar o primeiro passo. Se vai continuar ou não, aí, infelizmente, já não compete, porque se você todo o tempo tiver que trazer todo esse histórico, todo esse percurso, realmente fica um tanto complicado para você. Mas há de se fazer aquilo que está ao nosso alcance. Bom, daí, Jean Folcambert diz exatamente para a gente o quê? Quer seja na empresa, na vida social e na escola, sempre ocorre o equilíbrio entre leitura e o status. Uma coletividade gera apenas o número de leitores dos quais precisa. Somente transformando-se ela, abre condições para novas contribuições. Uma ação a favor da leitura inicia-se, portanto, por uma evolução do jogo, na verdade, aí tá ok, vamos pensar em evolução, tá? Evolução do jogo social com o intuito de responsabilizar as pessoas em seu trabalho, seu lazer, sua vida social. Um grupo vive, que na verdade é um vivo, acredito, é um grupo de leitura, né? Um grupo que lê, e não o contrário. Então, pensar a ideia de que, como colocado antes, vai se fazer simplesmente uma sociedade leitora, ou um grupo leitor de uma hora para outra, fica altamente complicado. Não vai acontecer, simplesmente não acontece. Porque, na prática, é um processo que não está envolto só a mim, mas todo um grupo, né, de pessoas, de interesses, de pessoas que tenham interesses comuns e que façam isso acontecer, independentemente de lugar. Né? Eu estou numa empresa, tá, mas o que tem acontecido com determinadas crianças? Também há de se ressalvar o seguinte: em dado instante,
O sujeito ele vai surgindo a partir das suas necessidades. Surgiu o interesse, ele vai fazer a coisa acontecer e tal, tal, tal. Vamos pensar que, de repente, determinadas empresas não tenham creches. Cabe ali pensar esse momento, né, para quem vai cuidar, quem vai zelar pelas nossas crianças. E aí surge a possibilidade, né, de se criar mecanismos de leitura, de constituir esse sujeito de uma forma mais cultural e etc, etc, etc. Por outro lado, também não há como se fazer isso sozinho. Há de se pensar ainda nessa coletividade, né? Que não é só constituir quantas leituras fizemos, quantas obras lemos por ano, mas quais obras lemos, né? Qual é a qualidade dessa leitura que estamos fazendo? Seria a leitura literária que estamos a tratar aqui? Seria o regimento, de repente, de um condomínio? Seria o surgimento ali de um grupo de jovens, de um centro comunitário? Quer dizer, o que está posto ali? E aí você vai criando mecanismos de compreensão e de atuação social. Então, é interessante que a gente compreenda esse jogo social que está aí por trás. Existe uma intenção que pode ser das melhores, como geralmente chegam, Flávio, quando você está desenvolvendo determinada atividade, com pensamento político, partidário ou qualquer coisa do tipo? Não necessariamente, eu acho que não funciona dessa maneira. Aliás, quando você pensa numa perspectiva que tende naturalmente a ter esse rumo, você acaba comprometendo, inclusive, a qualidade de determinados serviços que você antes prestava, sem necessariamente estar ali. Mas politicamente falando, você iria ter mais poder. Sim, até pode ter mais poder, mas compromete, de certa forma, em função de outros fatores que talvez não estejam na expectativa. O contrário também é verdade. Também pode acontecer de repente, não, olha, eu penso que realmente eu vou estar empoderado, né? E agora, então, eu torno isso mais fácil. Pode ser. E aí é uma questão de quem tem que pensar isso é o sujeito, independentemente de qualquer situação e de grupo social que ele esteja envolvido, não há como não fazer ou fazer, se o sujeito, de certa forma, assim pleiteia ou não. Estamos falando de política, né? Quando se tratando de determinado instante partidário, mas também poderia ser uma direção de escola, poderia ser criar uma empresa em determinado local, seria criar uma escola, e quer dizer, quem tem essa leitura, quem constitui essa leitura? Né? Somos nós, ou cada um, né? Dentro da sua perspectiva e dentro desse social que está estabelecido ali. Okay? Ler é uma prática social fundamental à formação do cidadão e importante via de acesso ao conhecimento e à cultura. Esse é um projeto, inclusive, chamado Prazer em Ler, né, do Instituto CA, está disponível aí na internet, é só colocar aí, vocês vão ver. Mas a máxima deles, quando se acredita em ler, é exatamente essa que eu acho assim muito interessante. Formação cidadã e altamente reconhecer que esse sujeito, agora, tendo acesso ao conhecimento, ele melhora culturalmente. Então, quer dizer, eu melhoro a partir do momento que eu me reconheço, mais uma vez, como dito lá no início, parte. Eu não posso me conhecer num determinado instante um todo, mas as partes vão me formando. O nosso corpo é formado em partes, né? Em membros superiores, membros inferiores, tronco, e assim é constituído o cidadão. Automaticamente, a partir do momento que eu reconheço o que é direito, e aí há de se fazer algumas reflexões. Por que nós não temos direitos humanos nas nossas escolas, enquanto disciplina ou enquanto conteúdo? Porque, na prática, também há uma observação a ser feita. Nós temos, sim, essas temáticas de modo transversal. Só que aí nós temos um outro problema, que foi o que a gente falou antes. Nós temos um social que está falando por trás de tudo isso. E aí nós precisamos ler. Né? Existe um social que diz, não, quanto mínimo for o sujeito, melhor para o Estado. Porque ele não vai pensar, ele não vai agir, ele não vai se mobilizar, ele não vai organizar-se em grupo. É tanto que eu digo, num determinado instante, né, nós tivemos uma paralisação ontem em um determinado estado da categoria docente, e, de repente, um dos docentes, dois, não sei quantos precisar, né, agride determinado bem, ataca, né, determinado bem do prefeito daquela cidade e cria toda uma confusão. Só que a mídia, agora nesse momento, e a gente precisa ler isso da seguinte maneira: qual é a intenção em denegrir a imagem do professor, quando, de repente, em outra emissora está dizendo é o professor a formar as várias outras profissões e que por isso merece ser reconhecido e tal, blá, blá. São discursos antagônicos, né? E que, de certa forma, como que eu leio?
é interessante que eu me posicione, que eu saiba o que, de certa forma, acontece e qual é a intenção de um órgão emissor e do outro. Quais são os interesses que estão ali, e, na maioria das vezes, são interesses escusos, interesses muito particulares que não contribuem em muita coisa. Então, ler também passa por essa perspectiva dessa formação cidadã, desse sujeito autônomo, desse sujeito crítico que precisa ser resistente porque a nossa cultura, em particular, ela é ditatorial, ela é imperativa, né? E aí a gente costuma dizer, poxa, eu posso ter essa possibilidade, mas calar também a sabedoria, né? E aí, quer dizer, fica temeroso ou temerosa. Então, todos esses processos de leitura, eu tenho que ler um lado e eu preciso ler do outro. E encontro o equilíbrio, até que então você passe a ter, ou passe a ter outra compreensão de tudo aquilo. É claro que nesse instante também você corre o risco de compactuar, né? Já diz a máxima, que quando, de certa forma, você compactua ou silencia frente à tomada de decisão de determinado impositor, você, de certa maneira, está conivente com ele, porque, na prática, você não reagiu, né? Tem, inclusive, um vídeo curtinho que está circulando aí nas redes já faz algum tempo, que é exatamente de um professor que chega e pede para um determinado aluno sair de sala e simplesmente sai, grita e a turma simplesmente silencia, né? Baixa a cabeça, finge não ver, finge não estar nem para nada. E aí a questão é exatamente chamar a atenção para isso, né? Quando você, de certa forma, permite que o direito do outro seja lesado, né, você também está sendo conivente de alguma maneira. Então é para pensar. E aí a ideia é exatamente essa, né? Primeiro, pensar a ter acesso de um todo, né, a esse conhecimento, para que, de certa forma, melhoremos enquanto cultura. Né? Não é aquela ideia de o Brasil não tem cultura. Tem uma cultura, aliás, tem vários processos culturais acontecendo, sendo gerido, né, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso grupo, mas é interessante também se dar conta desse mecanismo maior. Né? Quanto que eu tenho de possibilidade de fazer o outro se tornar melhor e, obviamente, tornar melhor a minha nação, o meu estado, o meu bairro, a minha cidade. Eu, particularmente, como digo sempre aos amigos, eu tenho projetos, né, de ordem local, mas há projetos que estão aí na perspectiva do quase inalcançável. Mas não dá simplesmente para você dizer, não vai acontecer. Está para acontecer. E aí cabe a nós como que vamos fazer isso. Não se faz sozinho, mais uma vez. Né? Num dado momento é interessante que você conheça que, enquanto membro de um grupo social, você está inteirado de alguma maneira e você precisa, de certa forma, saber o que lhe compete deixar esse grupo melhor. E aí você, uma vez sabendo disso, uma vez consciente disso, você vai batalhar, obviamente, pela melhoria do todo, certo? Bom, e aí onde que estaria essa leitura? Mais uma vez, pensar na família, né? Nós não vimos de famílias leitoras, culturalmente falando, até porque quando se pensa o processo de leitura no Brasil, a gente vai reconhecer que não é privilégio para os pobres, ou pelo menos para os menos favorecidos socialmente falando, assim como a escola, obviamente também não foi, né? Mas a escola pública é gratuita e é para todos. Ela não foi pensada para isso. Infelizmente, acaba que nós estamos levando automaticamente a cada novo dia ao caos, infelizmente ainda, né? Porque estamos, inclusive, tirando o direito, né, daqueles que não têm como pagar, não têm como ter uma educação de maior qualidade ou de melhor qualidade, mas também estamos sonegando daquele que não tem direito nenhum, aliás, tem direito, mas que não tem garantia nenhuma dos seus direitos. Né? E aí, o que é que nós estamos fazendo por isso? Começa a reflexão a partir daí, né? Porque na prática é cada um por si e deixa as coisas como estão, porque está muito bom assim, né? Não mexendo comigo, está tudo tranquilo, e não é bem assim. Nós somos resultados de um todo. A título de ideia, de ilustração de ideia, é pensar como que, de certa forma, estão os nossos jovens. Né? Nem o saudosismo com relação aos tempos idos, mas eu digo, que perspectiva futura você encontra? Né? Quando se diz, por exemplo, que estudar já não vale a pena, porque, em partes, a gente há de convir que não são os títulos que vão nos garantir emprego,
ou uma condição melhor de vida, muitos estão exatamente desempregados com os máximos títulos da vida, claro que às vezes também por uma questão de acomodação, por falta de leitura, por falta de perspectiva de sair do local, ou porque está acomodado, né? Porque, de certa forma, nós também nos acomodamos em dado instante, e etc, etc, etc. São vários os motivos nesse sentido, né? Então, se dá conta que quem é responsável, quem pode promover isso? As bibliotecas, né, acabaram assumindo essa ideia do promover, do incentivar, inclusive do formar a própria mão de obra, como nós estamos fazendo agora, né, um processo de formação continuada, onde a biblioteca diz, não, eu abraço essa causa também, e eu tenho que apostar nisso, porque quanto mais leitores tivermos, quanto mais participantes, né, dessa promoção da cultura do estudar, do ler, do conhecer, do compreender, menos dores de cabeça vamos ter mais adiante. E a pensar, mais uma vez, no nosso processo juvenil, né? Como que, de certa forma, eu melhoro, né? E eu digo que ao passo que você melhora, o outro melhora por consequência. Isso é fato, né? Porque, na verdade, você vai mostrando, você vai sendo o exemplo e o resultado disso. Um lar que não lê, uma escola que não promove a leitura, vale ressaltar isso, né? Onde que estão os nossos livros? Quem cuida deles? Quem promove essa leitura no espaço escolar? Né? Tudo isso são questões que a gente tem que trazer para que, de certa forma, se saiba também o que fazer, né? Frente a tudo isso. Pensar que como que eu posso viabilizar mecanismos, não agora sozinho, mas em grupo ou dentro de um determinado grupo, que me favoreça a ascensão do todo, do coletivo da coisa, e não necessariamente de um grupo ou de outro em função de algo temporário, algo que, de certa forma, não vai surtir um efeito tão significativo socialmente falando. Os locais sociais, como dito antes, né, igrejas, empresas, as organizações como um todo, inclusive organizações de pessoas, né, de vizinhos, de donas de casa, de jovens, né, de pessoas comprometidas de um modo geral, que favoreça a ascensão da leitura, a promoção da leitura, a efetivação da leitura, tanto no âmbito local e, obviamente, no âmbito aí onde a gente puder alcançar, seja estadual, regional e etc. Embora muitos contestem a ideia do regional, é interessante que a gente também tenha essa preocupação, né, com a valorização, com os aspectos da música, da dança, porque, mais uma vez colocado, eu também posso ler essas outras linguagens. Né? E quando eu faço a leitura dessas outras linguagens, automaticamente eu também estou me melhorando culturalmente falando. Ok? Os projetos e programas de leitura, que são muitos, né? Nós acabamos de citar um das lojas C&A, mas Riachuelo tem projeto de leitura, as lojas americanas, e aí você vai buscando, você vai conhecendo, você vai pesquisando. Tem um projeto muito bacana nacionalmente, que vocês podem procurar também no Google, né? Que é exatamente o Bartolomeu Campos de Queiroz, né? Que tem a família, né? Os membros, né, de pesquisa do Bartolomeu automaticamente também promove esse incentivo ao hábito da leitura em espaços, não necessariamente escolares, por isso que colocamos oficiais e não oficiais, porque a depender disso ou do seu interesse pode ser um agente de multiplicação da sua obra, dos seus pensamentos, enfim. Seria, de alguma maneira, algo que a gente pudesse pensar a partir de algum instante, né? Bom, consegue me ouvir ainda? Está tudo tranquilo, Marina? Dá para ouvir, gente? Obrigado. Bom, vamos lá então. Quando a gente pensa a leitura no Brasil, é interessante, como falei antes, se dar conta que esse processo é muito recente, né? Ele acontece ali por volta do século XIX, 17, 18, 19, mais especificamente 17, 18, e se efetiva no século 19 para 20, quando chegando em 20, mais por um processo capital, como a gente vai detectar. Né? É tanto que o Programa Nacional do Livro Didático, que a gente imagina ser algo pensado, né, realmente para atender a todos e a todas nesse processo, começa exatamente com uma posição que eu costumo, né, depois que a gente vai conhecer a história do programa, que a gente vai se dar conta, né, começa com o interesse do Bilac, ou do Olavo Bilac, né, em promover parte, inclusive, das suas obras, vão acontecer ali,
né, a partir da proposta e, obviamente, por uma posição política, né, por uma questão política, né. Então, estudos apontam, né, que no Brasil a média de leitura dos brasileiros é de 1 livro por ano. E a depender do tipo de livro, é muito complicado, né? Porque o que você tem em um livro? A depender do livro, né, do conteúdo, do número de páginas, da textura e tal, seria pouquíssimo. Né? Esse dado nos deixa numa posição nas posições mais baixas em relação a outros países, inclusive da América Latina. Na Argentina, por exemplo, a média é de 12 livros anuais por habitante. Né? Então, a gente tem, assim, um descaso muito grande, mas por diversos fatores, inclusive o próprio preço, né, o custo, né, do livro. Embora, por exemplo, nós, enquanto professores, tenhamos bastante livros, automaticamente a gente sabe que não é fácil. Não é fácil a aquisição, não é fácil a manutenção. Agora, com os e-books se torna mais prático. Por outro lado, a gente também tem todo um problema de ordem tecnológica, mas são questões que precisam ser revistas, precisam ser repensadas. Né? Como que eu promovo isso em um local, por exemplo, como se chama, ou colocado de um bairro mais distante do centro, né? Um bairro marginal, um bairro periférico. Na verdade, a gente acaba promovendo isso a partir dos mesmos mecanismos que discutíamos anteriormente, pela mobilização. Né? Nós temos inúmeras comunidades aí, Brasil afora, mundo afora, que consegue promover essa leitura, consegue promover esse hábito de leitura e automaticamente promover os seus moradores. Né? Há bem pouco tempo nós não víamos determinadas situações serem apresentadas, né? Porque vem de origem humilde e não pode se formar naquela, ou naquele curso, ou naquela instituição. E hoje a coisa já não funciona bem dessa maneira. Muito pelo contrário. Né? Isso faz com que a gente saia, inclusive, muito recentemente, de um 60º lugar para um 50º lugar. Né? Então, hoje nós temos um índice de leitura relativamente bom, se comparado a outras realidades. Né? A média de leitura hoje no Brasil, beiramos aí os 50%. Já há pouco tempo atrás, 2018, 2017, 2018, nós tínhamos essa deficiência macro, né, que nos colocava em um 30º lugar. Então, dados mais recentes têm dito para a gente que, na prática, é possível e que a gente pode melhorar. Então, nós vamos ter aí o Sudeste ainda, e sabemos por quê, né? Porque essa média acaba, de certa maneira, estabelecendo para a gente onde que está o grande... as grandes editoras, as grandes referências, aliás, é de lá que recebemos ainda uma grande quantidade de produção, se não uma influência quase que direta. Depois nós temos ali o Nordeste, isso graças, em dado momento, a outras produções artísticas, e quando a gente colocar produções artísticas, produções de peças teatrais, a própria leitura de cordel, a oralidade, né, ou as oraleituras também, como chamamos, e aí, num determinado instante, há de se ressaltar, né, nomes, né, dessa cultura que estão, de certa forma, promovendo a cada novo instante esse processo. O mesmo acontece com o Centro-Oeste. Quando nós pensamos a literatura no Mato Grosso Sul, automaticamente, até por estar em um processo muito aquém dessa ideia mais industrial, embora estejam voltadas à ideia do agronegócio, automaticamente a gente está criando perspectivas altamente equilibradas, vamos imaginar dessa maneira, uma vez que no norte, como vocês podem ver, temos aí em torno de 47% de leitores, né? O que daria uma média, o que nos deixaria, aliás, abaixo da média. Mas é só para nós termos o conhecimento, né, de que nós não somos também os únicos nesse sentido. Nós temos o pessoal do Sul, que também está abaixo da média, que a média seria estabelecida pelo Sudeste, né, no caso, em 50%. Temos para mais, mas temos para menos também, certo? Então, frente a esses dados, há de se admitir que estamos evoluindo, estamos avançando, mesmo com a dificuldade do dado anterior. Não é? Porque se você tem uma média de um livro por leitor, é possível que esses dados, inclusive, já tenham aumentado. Infelizmente, socialmente, talvez a gente não consiga ver isso, porque o resultado tem que estar em um processo muito mais visível, inclusive culturalmente falando,
socialmente falando, e aí nós continuamos praticamente quase que do mesmo jeito. Eu costumo citar um dado que eu achei assim, altamente importante, quando eu estava pesquisando o meu doutoramento, né? Que de repente você tem que citar lá algumas questões, e dentre as várias questões que foram postas, estava a transposição do Rio São Francisco, não com essa nomenclatura, mas como que acontecia a seca, o que era essa seca, o que é essa indústria, né, da seca que a gente acabou denominando. E aí você vai se dar conta que a primeira grande enchente, aliás, o contrário, a primeira grande seca, né, no Nordeste vai acontecer ali em 1580, em média, né, 1586, 1583, alguma coisa assim. E a gente, para nós, para mim, então, em particular, que nasci no Nordeste e a todo instante acreditando que isso fosse algo muito recente, algo muito novo, não é, né? Ou seja, já estamos há quase 500 anos da história de novo, né? Aliás, já passamos, né? E não nos damos conta, né, que isso não é algo de agora, não é algo de hoje, não é algo que aconteceu assim do nada, né? Tem todo um processo histórico que está por trás e que nos faz pensar que eu preciso ler e saber que, na verdade, isso não é nenhuma novidade. Mas o que está sendo feito para mudar? Como se diz também que a nossa memória é curta, né, quando se tratando dessa ideia das lembranças e tudo mais, a gente acaba também por dizer, não, isso não me interessa, eu não estou afim, eu não vou continuar essa discussão, e por isso, então, deixa para lá, eu vou seguir minha vida, fazer as minhas coisas, buscar os meus interesses. E aí, bate exatamente no que é oposição ao que a gente tem defendido até agora. Porque se a ideia é caminhar juntos, eu não estou fazendo isso. Eu não estou sendo democrático, eu não estou agindo com uma série de questões que eu estou vendendo, né, que eu estou propagando, porque na prática, simplesmente eu não consigo cumprir aquilo que me comprometi a tratar ou a discutir. Me isento. Né? É muito comum, por exemplo, ainda, nesse sentido, quem está nessa situação média-baixa, socialmente falando, ascender, né, e está no poder e criticava tanto antes e que, de repente, não consegue ler, né, o que está posto ali ou apresentado para eles em dado momento. É triste, é lastimável e chega até a reproduzir ainda pior, né, ou ainda mais complicadamente, aquilo que ele condenava antes. A leitura no Brasil e os livros, né, para alguns, conforme foi dito, então, o livro ele chega basicamente como ideia no Brasil impressa ali em 1808, né? O máximo ali era o Rio de Janeiro, né? Nós tínhamos saído, né, da capital baiana, né? Já estávamos agora no Rio de Janeiro, que, obviamente, por ser o centro do país, acumulava ali toda uma cultura, transpirava esse ar de cultura do povo, né? Claro que com todo aquele processo marginal que a gente não vai deixar de anunciar aqui, né? Ou de marginalização, aliás, colocando ali os povos, né, negros, uma vez que começavam a querer o processo de branqueamento do local e criando outras situações ainda mais complicadas. Em 1810, então, funda-se aí a Biblioteca Nacional, que é o marco, né, desse processo de leitura no Brasil, porque além do zelo, né, o cuidado, o tratar, o produzir, o editar, aquele processo, o processo todo de produção do livro, ele também acabava fazendo o processo de difusão. É tanto que só muito recentemente, né, quem conhece o ISBN ou o ISSN, antes era emitido pela biblioteca e agora nós temos aí outra instituição que está a fazer essa prática, porque também começa a se desmembrar o tal. Então, nessa perspectiva, o gosto pela leitura, assim como de outros prazeres humanos, é uma construção social. E, enquanto tal, deve ser transmitida. Não é uma decorrência natural, né, de contato com as primeiras letras, como a gente imagina. Na verdade, antecede esse processo, como dito antes. Então, eu consigo ler, uma criança consegue ler, todos nós conseguimos ler de alguma maneira. Agora, lógico, constitui esse gosto, essa efetivação pela compreensão, seria correlato, eu costumo dizer, ao querer melhorar cotidianamente, né? Ou seja, eu nasci de uma maneira, mas eu não quero morrer como tal. Eu vou buscar minha melhoria, eu vou buscar conhecimento, vou buscar leituras, vou buscar me aprimorar, me aperfeiçoar. Ah, já sei de tudo? Não. A máxima é que você não saiba de tudo. A ideia é que não saiba realmente para que você tenha motivos para buscar algo maior e algo melhor
no sentido de te fazer melhor a cada nova situação. Então, quando, de certa forma, você passa a gostar desse processo de desenvolvimento, de construção humana, que passa por você e se estende aos outros, isso é muito legal, isso é muito inspirador, né? Porque na prática você sabe, não, eu estou construindo esse hábito, né? Estou construindo essa ação, que é uma ação prazerosa, de melhoria, de satisfação, de você olhar para você e dizer, poxa, olha, ontem eu pensava assim, e hoje eu estou pensando diferente. Antes eu tinha uma perspectiva, hoje eu tenho outra perspectiva, e assim sucessivamente. Então, não é necessariamente... Elas estão concomitantes quando a gente coloca, quando a gente faz o processo de alfabetização e letramento, por exemplo, mas é interessante a gente se dar conta que são processos distintos e que a gente pode, sim, promovê-los, mas é interessante também reconhecer qual é a leitura que o outro tem acerca de algo ou de alguma coisa, né? Quando uma criança, por exemplo, que ainda não conhece a palavra tomar água, não sabe pedir as palavras, né? Automaticamente ele vai apontar, ele vai balbuciar, ele vai criar mecanismos, né, que dê acesso a essa informação, que o outro compreenda o que ele quer falar e que ele estabeleça uma relação igual, uma relação comum de discurso entre os envolvidos, entre os falantes ali daquele processo. Todorov tem uma reflexão que é exatamente essa que estamos tendo hoje, né? No sentido de o que nos ajuda a ler, né? Qual o processo, e não confundamos aqui, ler a leitura literária agora, tá? Porque, embora ele vá falar isso para a leitura literária, ou seja, de obras literárias, é interessante que a gente se dê conta que, possivelmente, isso pode ser aplicado aos novos contextos sem problema nenhum. Então, ele coloca, hoje, se perguntando por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver. Em dado momento, é interessante que através da leitura da palavra, a leitura que a literatura vai se fazer. Quando a gente fala da palavra também, a gente está falando, mais uma vez, leituras orais e leituras, obviamente, escritas, né? No sentido em que ele coloca enquanto literatura, o tempo até pode, e aí é uma questão que a gente precisaria bater papo em um outro momento, que é pensar o tempo e a literatura, por exemplo, né, em que o tempo, quando se tratando agora do real, né, e a literatura enquanto ficcional, trazer a discussão exatamente no que ela me alivia, né, no que ela me transpõe. Por exemplo, nós temos aí os palhaços da alegria, né, que alguém já ouviu falar em dado momento, que são médicos, são pessoas, são estudiosos da área da saúde, e que automaticamente vão aos hospitais desenvolver a atividade do brincar, do cantar, do ler, etc, etc, etc. É uma atitude altamente de vida, né, que a gente está falando. Então, promover, provocar, instigar, compete a todos nós. É ali onde está a ideia do anime, né, da animosidade. Do contrário, você não tem realmente esse ânimo, né, que se quer para você, se quer se constituir vivo ou viva. E aí você busca isso onde? Na literatura. Fantasias, né, questões que a gente costuma colocar. Até antes mesmo da televisão, nós tínhamos as revistas, né, as telenovelas, as revistas que traziam as novelas, né, e esse processo acontecia de tal maneira que as pessoas iam, de certa forma, lendo, evoluindo. Né? Claro que isso deixou de existir, mas não no lugar, mas como processo de desenvolvimento, surgem novas possibilidades de ler, interpretar, ler e entender, ler e compreender o que está posto ali, né? Ou pelo menos algo que se relaciona àquilo. Então, se é essa literatura que te ajuda a viver, ler é a melhor alternativa. Porque a partir do momento que você consegue decodificar e você passa a ler uma obra, essa obra ela vai te instigar a buscar, a conhecer, a depender do espaço onde ela foi visualizada, foi pensada, você também faz essa viagem. Os espaços vazios, quem preenche? O leitor. Eu não vejo assim, o outro vê diferente. O outro vê da mesma forma que eu. Poxa, que bacana, que legal. Então, é nessa ideia que você vai melhorando. Olha, você lê o livro tal, do autor tal, do fulano de tal, e quer dizer, olha, ele está com um livro novo, uma obra nova. A partir do momento que você tem essas relações, né, você está promovendo a vida.
né, como colocado antes, a questão dos palhaços, a questão da indicação que se está sendo feita, das sugestões literárias que se faz, são todas em prol da vida, né? Não tem nenhuma literatura que promova a morte, né? Embora se pense que o sujeito leu e por isso então se suicidou e tal, porque o jogo incentiva isso, porque é o filme e tal. Tá, vão ter esses elementos, mas isso passa por uma outra perspectiva, eu acredito, numa relação onde psicanálise e literatura, real e imaginário, são outras discussões que a gente poderia ter nesse sentido. No mais, a gente vai encontrar sempre uma literatura que promove a vida, a paz, a harmonia, a tranquilidade, o equilíbrio e outras coisas mais, conforme o Todorov vai citar aí nesse sentido. Se a literatura, então, é um ofício que nos permite recordar a experiência comum a toda a humanidade, segue-se que governos autoritários forçosamente tentarão suprimir a memória conservadora nas páginas. Bom, claro que ninguém vai querer anunciar, né, a sua automorte, né, ou a sua autocondenação. Então, isso vai ser, obviamente, retirado. Isso se chama também alienação, porque a literatura também pode alienar em dado momento. Não a leitura, aliás, não a leitura pela leitura, mas a forma que a leitura é posta. Com todo respeito, por exemplo, às religiões, em certo momento eu tive a curiosidade em fazer um comparado em um dado versículo de um dado apóstolo, tanto na Bíblia, traduzida para o português, como para a Bíblia traduzida para o espanhol. E foi uma experiência bem interessante, porque a gente imagina que elas sejam todas iguais, né? São Bíblias, são cristãs, falam de Jesus Cristo, de Deus e tal, aquela coisa toda. Ok. Só que não funciona bem assim, porque aí entra num outro processo, né? Que seria o processo de traduzir essa leitura, ou seja, eu vou colocar para alguém ler, mas essa leitura passa pelo meu olhar, pela minha cultura, pelos meus preconceitos. Obviamente, se eu estou pensando dessa maneira, quando eu vou colocar isso no papel, eu não vou colocar da mesma maneira que eu estou trazendo essa palavra para cá. Ou mesmo os termos, como eles são postos intencionalmente. E aí a gente seguiria nesse processo e mecanismo de tradução de uma maneira muito mais ferrenha, vamos pensar dessa maneira. E aí o que eu quero, na verdade, colocar se você tem a mesma ideia da Bíblia, mas você tem idiomas diferentes ou línguas diferentes, e eu costumo dizer como professor de letras, né, que, na verdade, cada língua é uma cultura, de alguma maneira, automaticamente você está negando a cultura alheia, está negando a cultura do outro, está negando a história e etc, etc, etc. Então, é interessante você se dar conta que, quando eu faço esse processo de transposição ou de transcrição para a minha língua, eu estou com a incumbência de ir ao mais profundo conhecimento daquela outra língua, né, que é a língua de chegada que a gente fala, né, a língua de chegada, e, obviamente, ter essa língua equilibrada dos dois lados. Em resumo, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma Bíblia no espanhol, da Colômbia em especial. Não sei se é a mesma para circular, mas penso que sim, em todos os países hispanofalantes. Mas o que a gente encontra é uma Bíblia com um verso muito mais ferrenho, um livro com um verso com punições muito mais severas, muito mais cruéis, que é a nossa tradução para a língua portuguesa. Mas, Flávio, como acontece isso? Processo de industrialização. É o que o Mangel está falando, né? Um processo de alienação, um processo de certa forma, dizer isso aqui é oficial para vocês, e como vocês não têm acesso a essa outra língua, a essa outra cultura, a essa outra discussão, vocês não terão como, de certa forma, contestar o que está posto aqui. E não se contesta, infelizmente, por questões de ordem religiosa, que seria uma outra discussão, seria uma outra leitura nesse sentido. Ainda no Mangel, a leitura, então, é uma força que requer umas poucas palavras iniciais para se tornar irresistível. Eu não sei se seria a melhor citação ou a melhor indicação, mas há pessoas que colocam, né, esses dias eu tive até que fazer alguns testes, né, acerca do processo de inteligência. Mas porque se é muito porque se é muito inteligente, porque é isso, aquilo, outro e tal, e já existe a máxima, né, de que as pessoas que têm um conhecimento, uma informação maior, elas se sabotam.
né? Há um processo de sabotagem. Eu falei, não, vou ter que passar por um especialista, vou fazer umas leituras, e é isso. Bom, obviamente, não se precisa muito para você dizer aquilo que você quer, o que você pensa, como você vê. O próprio ato de silenciar em determinado instante é para o outro um momento de leitura. Eu consigo interpretar o silêncio. Não é nenhum milagre, tá? Não é com ideia de nenhum Deus ou qualquer coisa. Mas eu digo, é no silêncio, inclusive, que você se conhece melhor, que você sabe quem realmente você é. Porque você está só com você mesmo. Você estabelece uma leitura só com você, uma discussão só com você. Ah, mas isso é muito egoísmo e tal. Não, não é uma questão de estar ou ser egoísta. É uma questão de você ter muito mais oportunidade de conseguir se ler, porque você se lendo, você também lê o outro, né? Então, olha, é um processo um processo de resiliência, um processo de se colocar no lugar do outro, né? Um processo de compreender essa questão que está posta ali para o outro, né? Mas que eu estou também me apropriando para ser possivelmente muito parecido a esse sujeito, porque passa-se a admirar, passa-se a respeitar, e é aquela máxima que a gente fala, o outro muda por consequência. Então, se eu não lia e agora eu leio, eu estou sendo observado. Aliás, vale ressaltar isso. Em tempos de BBB e em tempos de ausência de privacidade, todos nós estamos sendo vigiados, desculpe. Né? Estamos sendo vigiados de alguma maneira. Né? Por quê? Porque estão a nos guiar, nos monitorar, a nos perseguir em dado momento. Né? Então, quer dizer, esse processo de monitoramento, né, ele também é algo a ser percebido negativo, claro, inicialmente, porque acaba que você está fazendo uma monitoria em dado instante até indevida, mas, por outro lado, também é um fator muito positivo, porque nós temos visto casos, né, de pessoas que têm agido, mas costuma-se dizer, mas porque isso é comprado, isso é manipulado e tal, tal, tal. Sim, pode ser, mas pode não ser também. Né? Então, boas ações, boas iniciativas, bons projetos que, de certa forma, não seriam vistos se nós não fôssemos exatamente perseguidos, monitorados, etc., vigiados, etc., etc. Tá? Então, em determinado instante, isso também é favorável a esse processo. Coisas boas são replicadas, situações boas são replicadas a todo instante. O mal também, vale ressaltar isso. Né? Porque quando eu vou para o outro e digo, de repente, olha, morre, desaparece e faz isso, aquilo, eu estou instigando exatamente a uma situação não muito boa, né? E que, de certa forma, para o outro, pode ser muito interessante eu vê-lo fazer isso, ou anunciar isso, ou qualquer coisa do tipo. Quem é capaz de ler uma frase é capaz de ler todas. Mais importante, esse leitor tem agora a possibilidade de refletir sobre a frase, de agir sobre ela e lhe dar significado. Então, é uma máxima que, a partir do momento que eu consigo compreender, que eu consigo ler e tenho uma direção, um segmento a ser dado a partir dali, eu me faço esse sujeito que consigo ler, consigo interpretar, consigo agir e reagir frente a todas essas discussões que temos aí, ok? Ou o social que está apontando para a gente. Ana Maria Machado, como tinha citado lá no início, ela fala, né, que o prazer de ler não significa apenas achar uma história divertida ou seguir as peripécias de um enredo empolgante e fácil. Além dos prazeres sensoriais que compartilham com outras espécies, existe um prazer puramente humano, o de pensar, decifrar, argumentar, raciocinar, contestar, enfim, unir e confrontar ideias diversas. Como dito antes, e Paulo Freire vai trazer essa discussão, por isso que eu falei que eu não estava diretamente, porque ele estaria permeado, inclusive, nesse discurso, né? É o de exatamente dialogar. Eu preciso dialogar com o outro que é diferente, e ele tem o direito, inclusive, de ser diferente, né? E ele precisa ser respeitado por isso, né? Como ele quer ser chamado, como ele quer ser tratado, aí entra na ideia das discussões aí da linguagem neutra, né, que o nosso departamento, inclusive, fez o manifesto, se posicionando de alguma maneira. É interessante que ele se dê conta que existe essa diversidade, existe essas diferenças a serem percebidas e reconhecidas, e, obviamente, até como um processo de inclusão, né? Porque a gente começou falando de exclusão, mas, ao passo que falamos de exclusões, falamos também processo de inclusões. Nós precisamos nos sentir parte. Se a leitura propicia autonomia,
eu preciso me sentir parte. Porque se eu não sou parte desse processo, não tem como eu compreender o que está posto ali. Por outro lado, tem um teórico, fugiu o nome agora, ele defende a ideia o Carlos Pecotti, né? Ele é um dos defensores, se não o criador da logosofia, que é uma filosofia instaurada ali a partir da Argentina. Ele é um teórico argentino, né? Então ele fala para a gente que quem tem essa sensibilidade para ensinar também tem a sensibilidade para aprender, né? Esse processo de compreensão do outro também é um processo de autocompreensão. Esse reconhecer do outro também é um processo de autorreconhecimento. Então, automaticamente, né, eu estou buscando dar ao outro aquilo que eu também tenho interesse. Eu também tenho parte de envolvimento com isso. Porque se eu quero ser respeitado, se eu quero que o outro, de certa forma, me admire, se eu quero que os outros tenham uma boa leitura de mim, eu preciso fazer a leitura do outro, né? E essas partes se completam. É aquilo que a gente falava em parte anteriormente, né? Eu reconheço no outro a partir do momento que eu compreendo que primeiro somos diferentes. Em todos os sentidos. Não vai existir ninguém, não há nenhum sujeito, nenhum ser humano, não tem como a gente pensar que esse sujeito vai ser igual em momento algum. Não tem como. Né? Ele é ele, eu sou eu, os outros são os outros. É assim que vai funcionar. No entanto, é dentro dessas diferenças que vamos nos encontrar. Mas também naquilo que nos faz iguais. É por isso que nós temos grupos, né? Grupos sociais instaurados, até para que se tenha força. Né? Já há uma máxima, por exemplo, que se coloca, enquanto se tratando de palitos de churrasco, por exemplo, onde as pessoas pegam um e ele consegue quebrar numa boa. Depois coloca dois, já fica um pouco mais difícil. Mas quando se coloca um maço, né, um pacote e tenta se quebrar, não se consegue. Por quê? Porque isso ilustra muito bem exatamente a nossa garra também enquanto grupo. Então, se eu acredito que eu posso promover leitura através de projetos, e eu tenho como criar os projetos, eu vou lá, crio os projetos e vou buscando adeptos. Porque é na adesão que a gente também vai se encontrar, no pensamento do outro que se aproxima do meu, para que eu possa, então, junto com ele, promover isso que eu estou trazendo. Inclusive esse processo de leiturização. Olha, levar para um bairro carente o processo de leitura, particularmente tem uns projetos que eu acho assim meio maluco, mas eu acho altamente legal. É providenciar um busão e fazer uma leitura volante, Rondônia afora, Brasil afora. Por quê? Porque você tem que levar. Tem muitos alunos, muitas crianças, aliás, não digo nem alunos, mas muitas crianças que não têm acesso nem à TV, para ter uma ideia. E a gente está falando de Brasil. Né? Tem criança, por exemplo, que o seu livro didático também é o seu livro literário. Isso, Brasil afora. Então, e planeta fora, vamos ter um monte de situações acontecendo. Então, se há essa união de seres, para que a gente possa confrontar ideias, para que a gente possa ver o outro como diferente, né? Eu digo, por exemplo, quando eu entendia que saliência, o termo, né, era só um termo, mas que eu posso ter insaliência lombada, que eu posso ter quebra-mola, que eu posso ter... São termos que eu vou construindo no meu vocabulário, na minha cultura, que vai me fazendo o sujeito melhor, né? Que vai me constituindo o sujeito leitor. Então, eu consigo ler o outro e o outro consegue me ler. E aí a gente vai se construindo nesse processo. Já estou, então, concluindo, tá ok? Inicialmente, para que a gente possa tirar um tempinho aí para o nosso debate, nossa discussão. Oi. A gente pode interromper, que estava dando algum problema no compartilhamento do seu slide, que não estava aparecendo aqui para mim. Não conseguiram visualizar? Não, só a sua câmera estava. Ah, gente, e agora? Agora já expus tudinhos. Na verdade, eu já cheguei nas referências. Mas eu posso compartilhar com vocês no outro momento, não tem problema não. É só me solicitem. Poxa, gente, eu queria ter mostrado para vocês essa imagem, está tudo bonitinho. Acho que deixa pelo menos acho que nesses últimos, né? Olha aqui, olha, mas não conseguiram visualizar nada? Para mim, aqui estava aparecendo mais essa câmera. Ah, gente, que pena. Está tudo aqui direitinho, olha. Agora, vocês conseguem ver quando eu clico aqui? Eu vejo.
Quer dizer, vejo você. Eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês terem acesso, então, ao material, tá? Não só esse, mas outros 3 ou 4 livros que eu quero compartilhar com vocês. Porque falamos tanto, eu imaginei que vocês estivessem vendo. Tenta clicar de novo na opção de compartilhar, para ver se vai carregar novamente aqui. Na verdade, já carregou 2 vezes, ele está aqui, Marina, como carregado, e eu não sei o que acontece, não consegui então projetar para vocês. É tanto que quando eu projetei da máquina direto, dizia aqui embaixo que eu estava compartilhando, e eu estava tranquilo. Aí eu nem, olha, eu cheguei depois nas referências e... Bom, de qualquer forma, gente, eu compartilho com vocês, tá? Está no e-mail, eu encaminho. Eu pensei mais ou menos 1 hora e meia, tá? Porque eu tenho outra fala às 19, mas eu abro para que a gente possa discutir um pouquinho, tá? Acerca do que foi feito, do que foi posto, e desde já agradeço a oportunidade de poder compartilhar, ainda que com falhas, a exposição. Me comprometo aí, em outro momento, a gente falar mais e melhor, se for o caso. Muito obrigado, Marina. Obrigada, professor Flávio, pela sua fala. Vocês podem agora registrar as dúvidas, comentários, seja no chat ou então, né, abrir o microfone também. Tem um cachorro ao fundo. É daqui. Cícero está digitando. Me cobrem material, tá, gente? Pode mandar o e-mail aqui que eu já encaminho para vocês. Eu vou até abrir logo o Gmail aqui, porque daqui que eu for chegando já vou encaminhando. Como não somos muitos, então fica mais fácil. Até eu tentei aqui carregar, não sei por que não está carregando. Eu preparei 15 lâminas, na verdade. Bom, Cícero botou aqui muito boa apresentação. E hoje o que falta é uma leitura para cuspir na estrutura. Parabéns. A questão da estrutura é que nós temos um processo que ele é bem complicado, na verdade, né? Quando a gente pensa em mexer com tudo isso, até porque isso tem um preço, né? Eu não ouvi quem fez a pergunta, porque eu estava abrindo aqui o e-mail, mas vamos lá. Foi Quem o foi? Cícero. Pois é, Cícero. Então, hoje, e isso é sério, porque implica em uma maturação muito grande, não só minha ou de quem está aqui, depende da base. E não que a gente vá culpabilizar a base, porque a base também tem os seus problemas, nós temos bases muito frágeis. Nós temos um teórico na linguística que eu sempre cito, que é o Noam Chomsky, e ele tem uma máxima que eu acho assim altamente interessante. Ele diz que essa base ela não está preocupada, né, com o que acontece no âmbito das tomadas de decisões, ou seja, o que está no topo da pirâmide, né? Porque na prática eles estão tão preocupados em subsistirem, né, em conseguir o sustento para a sua casa, a garantir a sua moradia, a sua vestimenta, as contas, né, os boletos ali para pagar, que ele fala, olha, não vai fazer diferença. E isso não é de hoje, tá, gente? Vale ressaltar isso. Isso é cultura. Nós infelizmente, é como o próprio Manga colocou. Se nós temos uma sociedade, de certa forma, proíbe determinadas leituras, claro, tem umas que realmente você vai ter que fazer isso. Né? Em dado momento, você vai ter que pensar dessa maneira. Né? Infelizmente ou felizmente, mas é como a gente coloca, num dado momento, você tem que pensar e repensar uma série de coisas. Né? Porque, na prática, é o social que está falando, é o social que está ditando de alguma maneira para a gente. Mas a base, em especial, ela é muito oprimida, né? Ela é muito achatada. E quanto mais tivermos uma cultura do achatamento, vamos pensar dessa maneira, automaticamente a gente não consegue avançar. Um país que não incentiva a leitura, não incentiva a produção, livros caríssimos. Para ter uma ideia, eu estudei 2 anos em Portugal.
E durante esse período, eu mandava livros para cá de centavos, né? Custo assim de maçarocas de clássicos, né? Questões assim que eu dizia, inclusive a série que está aqui na minha frente, alguns deles, né? Do Martin Claret, né? Que é essa série que vocês devem conhecer, né? Esses e-books baratinhos, você tinha assim, e-books não, esses box, né? Livros que chamam livro de bolso também. Você mandava muitos livros dessa natureza, ou com essa especificidade, primeiro por conta do papel, né? Que não é o nosso papel usado aqui no Brasil, né? A nossa gramatura é muito grande, então eles usam um papel jornal porque leitura, até por conta disso também. Há leituras, por exemplo, que eles dizem, se pensarmos livros, você vai ler hoje, e o livro não é para estar estocado como os meus estão aqui, por sinal. Eles deveriam ser circulantes, eles deveriam ser socializados. São Paulo começou a fazer isso, num período em que morei lá também, umas 3 vezes quando morei. Da última vez, eu acredito, eu tive uma experiência muito legal. As pessoas, por exemplo, liam, Brasília também faz isso, né? Nos pontos de ônibus se criaram pontos de leituras. E aí, automaticamente, você lia o livro, e de repente você não queria acumular, ou então você queria ler outra obra, você ia lá, deixava o seu e pegava outro. Ou então você só deixava o seu. Ou então você só pegava o livro. Né? Só que o que acontece é o seguinte, você acaba fazendo, num determinado instante, disso também um comércio, né? Porque assim como o Bilac, né, pensa lá no início o PNLD, hoje PNLD, a gente também pensa os sebos. Os sebos hoje eles ganham muito em cima disso. Então, tudo é uma questão onde o capital está falando sempre muito alto. Né? E aí essa estrutura, que já não é das mais vertical, vamos pensar para todos, né? Porque existe uma horizontalidade para alguns, e eles permanecem, é tanto que isso é cultural desde a nossa casa. Quando eu pensei lá em colocar a família, qual era a ordem? Ah, não, você nasceu pobre, você tem que nascer pobre e vai ter que morrer pobre. E vai ter que permanecer pobre. E mesmo que, sei lá. Aí quer dizer, onde fica a sua história? Quando eu me dei conta, né, eu li o Da Vinci em dado momento, e ele fala exatamente a expressão que eu gosto de replicar sempre. Você é autor da sua própria história. E aí eu digo, mas eu não faço essa história sozinho. Eu preciso de outras histórias que se somem à minha para a gente caminhar juntos. E aí sim você faz essa história acontecer. Ou então você constrói uma história mais interessante, vamos pensar dessa maneira. Então, num determinado instante, é para a gente pensar, né, que mexer é difícil e tem um preço. Politicamente falando, eu mesmo, inúmeras vezes, tive as situações de ameaças, situações de confrontos, e aí você diz, sabe o quê? Não, você tem que avançar em um processo, né, para, de certa forma, você competir ou então criar conflito em uma esfera macro. E hoje, é tanto que a minha orientadora do mestrado, que eu fiz em Marília, a professora Sueli Flori, lembro dela como se fosse hoje dizer para mim, Flávia, você batalha muito, a gente conhece a sua história, você tem um conhecimento muito bacana, mas sabe quando, de certa forma, você será ouvido? Quando você tiver um DR na frente. E aí eu não entendi aquilo inicialmente, né? Fui matutando, como a gente fala, e compreendo que hoje realmente a gente tem um pouco mais de poder nas mãos. E aí, quando eu digo de poder, eu digo no sentido de, olha, gente, eu tenho projetos de extensões que eu posso desenvolver. Eu crio o projeto, a Marina está aqui, ela sabe disso, a gente tem desenvolvido muitas parcerias que sequer dependem, inclusive, da universidade, da instituição universidade. Mas a gente vê essa camisa, vai para a rua, socializa conhecimento, socializa saberes, socializa informações e faz o que for. E não, isso independe de número, porque é outra coisa que a gente também diz. Nós já somos pagos de alguma maneira para trabalhar. Então não tem porquê. A gente está aqui cumprindo tabela, a gente está ganhando para isso. E quem paga isso são vocês. Sou eu, somos nós. Então, num determinado instante, até isso é um problema, porque fazer o outro compreender que o público não é gratuito, que o público custa muito caro, e que a gente clama a todo instante, venham para cá, venham debater, venham estudar, venham ler, perguntem, porque nós também estamos nesse processo que você colocou, Cícero, de estarmos em uma condição muito resistentes, nós também somos resistentes à mudança. Então, se nós não mudamos, é muito complicado esperar que o outro mude. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, por isso que eu indiquei o filme lá que somos nós. Mude a você primeiro e você terá condições de pensar como que você vai fazer o
outros, mexer um pouco nessa estrutura dele. Porque, do contrário, não vai funcionar. Não vai ser como a gente espera, não é do jeito desse jeito que funciona. E aí, outra questão nós lidamos com gente. É muito mais lento o processo, é muito mais delicado, porque, como coloquei também lá no início, cada um somos um. Ou é um, né, nesse caso. Quando eu digo somos uns, eu vou lá pela perspectiva de que também é o Foucault que fala isso, né? Nós não somos o que imaginamos ser, nós somos o resultado de muitos outros em nós. Então, quer dizer, até que o outro compreenda que a gente não quer o mal, que a gente quer, de certa forma, se unir em uma batalha, que a gente está disposto, né, a colocar a cara a tapa, como a gente diz comumente, a situação muda, a situação é outra, entendeu? É isso. Bom, quem levantou aqui a mão foi o Andrei. Andrei. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, André. Tudo bom? O senhor está escutando? Ouço sim. Então, eu queria fazer uma pergunta e também um questionamento, né, com relação à leitura, né? A gente sabe que no nosso país a gente não tem esse incentivo à leitura, muito menos física, que é o que a gente praticamente só tem dentro da sala de aula. Saiu dali, se você não tiver um interesse e também não tiver um incentivo de pais, né, de um familiar que te incentive a sair da mesmice, né, tentar não permanecer no seu status, seja ele de renda baixa, média, enfim, poder galgar novos horizontes, né? E a pergunta que eu faço assim, para o senhor que está nessa área é qual seria a porcentagem, né, que a gente esperaria que seria 100% da população envolvida, né? Como o senhor acabou de responder, o livro foi feito para se girar e não para ficar estocado, né? Mas, para quem gosta de leitura, que eu tenho vários livros estocados, a gente deixa até um convite, né, para quem quiser trocar essas coisas, mas muitas vezes as pessoas não querem. E qual seria, assim, né, a margem que o senhor presumiria que seria aceita de pessoas lendo hoje no nosso país, né? Dentro desse contexto? A gente esperaria que seria 100%, né? Mas qual seria a sua expectativa em relação à leitura de livros físicos, mas também, eu acho que hoje o que está na nossa mídia muito também são livros virtuais, né? Obrigado. Beleza, Andrei, vamos lá então. Bom, talvez eu vou ser um pouquinho pessimista, talvez você fique até meio frustrado, mas eu digo o seguinte, essa perspectiva do 100% no Brasil, a partir do que a gente tem enquanto história, aí você teria que, junto comigo, né, fazer um estudo aí, junto com quem está na discussão hoje, fazer um estudo acerca do que é o Brasil e o que o Brasil representa para o mundo. Eu vou partir da BNCC, um exemplo muito prático. A BNCC, como as legislações que a gente, vez ou outra, andou copiando por aí, fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, todas elas são muito boas para as realidades de onde elas surgiram. Tá? O Brasil é um caso à parte que precisaria ser estudado enquanto país, enquanto nação, enquanto 240 milhões aí praticamente de gente, né, que está nesse espaço, nesse território, né, porque se torna um país-continente, e que, de certa forma, não é visto assim, até porque não há interesse político nisso. Né? Vale ressaltar isso. Na verdade, existe uma política de alienação, existe uma política de prezar pela arrogância, pela ignorância, pela prepotência e etc, etc, etc. Vale ressaltar que sou brasileiro, tá, gente? E que vocês também são. Então, num determinado instante, é o que mais a gente vê. É falta de respeito a todo instante, é falta de reconhecimento dos nossos direitos, as conquistas que são feitas são postas abaixo de uma hora para outra, e aí a questão e aí eu vou tentar, talvez, dar uma resposta para o que você pensa, ou fez, ou desejou fazer. Num determinado instante, não há interesse que toda a população brasileira consiga fazer isso. Até porque tem aí uma série de outras implicações que está por trás disso, que é exatamente a economia. Em primeiro lugar, a economia. Nós somos um país capitalista, né? O capital não permite socialismo, o capital não permite comunismo, por isso que somos capitalistas. Tá? Essa história de que vamos criar uma ideia de um país socialista capitalista. Não existe. Ou ele é capitalista, ou ele é socialista. Nós temos como ideia o capitalismo. E o capital preza pelo dinheiro, não é o capital humano que a gente está falando. A gente está falando do capital
finança, recurso. É tanto que, para ter uma ideia, se promove a aquisição de bens, não que o livro não seja um bem, tá? O livro é um bem, mas num determinado instante, você vai ser induzido vou crescer, olha só, quando aquele pequenininho lá, a gente está imaginando, eu vou crescer, eu vou me formar, eu vou ter um bom emprego, isso quando pensa em se formar, tá? Porque quem nasce em berço de ouro, já está em berço de ouro ao nascer, então ele não tem essa preocupação de construir uma história, porque ele já nasce com uma história com 50% dos problemas dele resolvido, que é o capital, infelizmente, né? O que vai acontecer? Então, passando por essa perspectiva, ele vai ter que pensar em ter uma casa, em ter um carro. Ele não está preocupado em ser inteligente, em buscar uma formação em uma universidade, em buscar uma série de outras possibilidades que ele teria. Inclusive, eu tive que repensar tudo isso quando eu estava ali por volta dos 20 e poucos anos. Quando tinha já o meu carro, minha casa, eu tive minha casa com 19 anos de idade. Meu primeiro carro foi com 24, e não foi porque papai me deu, nem mamãe, nem nada. Eu trabalho desde os 9. Só para você ter uma ideia. Então, quer dizer, num dado instante, quando eu me vi com aquelas coisas que eu falava, gente, não é exatamente o que eu quero para mim. Eu tenho outras perspectivas. E aí, o que vai acontecer? Me desfiz de parte desses bens, de parte do que estava sendo levantado, mas isso é o quê? Leitura. É leitura, e é leitura de vida. Por quê? Hoje a minha casa foi invadida em Macapá por um cadeirante e tal, estou lá de boa, não tenho problema com relação a isso. Ele fala, no dia que você voltar, a casa vai estar aqui e tal. Não, meu amigo, pode ficar, fique com sua família, enfim. Porque eu digo, primeiro, uma coisa que a gente não é preparado a pensar ainda é exatamente essa perspectiva de que tudo é passageiro. Só que a ideia é o que eu estou construindo, o que eu estou fazendo para que isso mude, para que isso transforme, inclusive a mim mesmo. Porque uma das máximas que a gente traz ainda, e que foi uma discussão, inclusive, do Cícero, é que o outro talvez não queira a mudança que eu queira para ele. Então, se eu não consigo e não vou conseguir mudar o outro, fazer com que o outro queira, eu vou buscar aquilo que eu quero. Então, quando eu percebi que títulos são precisos, são necessários para que a gente possa ser ou ter mais ser que ter em um dado momento, então é lá que eu vou correr atrás. E em menos de 10 anos, só para você ter uma ideia, eu concluí outras 4 faculdades, isso é só para ilustrar. E não que isso seja um diferencial, mas para mim foi um grande diferencial. Então, quando eu cheguei aos 40, né, eu já fiz 50, então quando estou com os 40, eu digo, não, espera lá, eu vou redimensionar toda a minha vida, mudo de novo de estado, mudo de cidade, mudo de trabalho, mudo para Rondônia, né, nesse período de 10 anos. Mas, como estou falando, fiz mais outras 4 faculdades, estou hoje com umas 3 dezenas de especializações, cursei 2 mestrados, um doutorado, estou em 3 pós-docs. Agora, claro, por que eu fiz tudo isso? Eu poderia ter feito com a sua idade, Andrei, não sei qual idade você tem, mas, por exemplo, poderia ter feito isso muito cedo, mas passei todo um tempo imaginando que eu pudesse, inclusive, mudar posicionamentos de membros da minha família. Quando a gente não consegue mudar. E é aquilo que eu digo, às vezes você não consegue fazer o outro da sua casa ter determinadas leituras. Sabe aquela história do patinho feio, que vem como ideia para a gente pensar? É exatamente isso. Então, você é o diferente. Você pensa diferente. Você age diferente. Então, quando você não se reconhece nesse meio e diz, olha, eu não quero afundar com todo esse mundo de gente, eu vou salvar pelo menos a mim. Enquanto isso, esses mesmos membros estão aí pendurados em bolsas famílias, em bolsa gás, bolsa não sei o quê. E aí eu digo, gente, é muito bom, em parte, ser mantido assim. Só que aí eu vejo uma história que é bem legal, pelo menos 2. Eu vou citar para você, para ilustrar essa situação de que as pessoas não querem, ou elas não mudam porque elas não querem, porque o sistema já disse para elas, vocês não servem, vocês não podem, vocês são o que são. É parente, não vou dizer o grau de parentesco, mas, por exemplo, chega com um sobrinho, 20 e poucos anos, né? E aí ele diz, eu falo, olha, vamos fazer uma faculdade de... tio, olha, eu não quero... E o cara não tem 30 anos ainda, ele está com 20 e poucos anos. Há 2 anos atrás, ele queria muito fazer uma faculdade, era um projeto, era um sonho, era tudo. Veja só, 2 anos depois, ele já não quer mais. 2 anos depois, ele já casou, ele já tem filho, ele já está morando de aluguel numa casa, está em um emprego de trabalho numa transportadora, tá tranquilo, para ele é o máximo. E aí ele diz, não, eu não quero mais, porque antes eu queria, mas agora eu já tenho minha casa, tenho minha família. Quer dizer, olha só como que você muda de paradigma
de uma hora para outra, de parâmetro de uma hora para outra, por algo que, na minha perspectiva, é acomodação. Porque todo ser humano, todo, tá, gente? Sem distinguir A ou B, todo ser humano, naturalmente, ele é um sujeito ambicioso. Só que existem ambições e ambições, e você tem que ter noção disso. Se você está no emprego hoje, amanhã você quer um emprego melhor. Se hoje você está com uma formação, amanhã você quer uma formação maior. Não é. O que eu falei antes? Nós vivemos em um país capitalista. Conhecimento também está no âmbito do capital. É tanto que John Locke, da economia, já diz isso para a gente. Só existem dois poderes desse planeta: dinheiro e economia. Pronto. Pô, dinheiro e conhecimento. Se você não tem um e não tem o outro, você não é nada nem ninguém nesse sistema. Se você tem conhecimento, você ainda pode negociar, você ainda pode vender, e as pessoas vão te procurar para gerenciar o negócio delas, porque elas não vão saber gerenciar em determinado instante. Quantos milionários a gente já viu perder tudo de uma hora para outra, exatamente por falta de planejamento? O contrário também é verdade. Nós tivemos pessoas aí, exemplos, o BBB está mostrando a todo instante aí os resultados do BBB, de pobres que ficaram mais pobres e de pobres que conseguiram manter aí uma escala de crescência muito grande. Só que no determinado só fizeram isso por quê? Porque tiveram uma boa consultoria de quem tem conhecimento. Então, você contrata os serviços dele. Então, sabendo por essa lógica, você já era. Então, citei um caso. Uma outra situação foi também de uma sobrinha que eu cheguei para ela e falei. E eu não tenho receio de falar isso, porque, embora esteja, como falei na minha família, eu costumo colocar em dadas situações, que é para que a gente possa pensar como o outro não quer mudar. Olha, fulana, o Instituto Federal foi instalado aqui na esquina de casa, agora você já pode fazer uns estudos melhores e está bem pertinho de casa, você não vai gastar nem com transporte, você não vai gastar com nada, ainda vai ganhar uniforme e tal. Ah, tia, eu quero lá saber disso. A melhor coisa que tem é a gente fazer filho, o governo ajuda a gente a criar. Poxa, com o sistema gerencial desse que temos, com essas ideias, com esse posicionamento a todo instante sendo massificado, certo? Na mente das pessoas, você quer o quê? Nós não vamos avançar em muito. Isso é muito tempo, isso é muito lento. Talvez, eu tenho um texto, inclusive, quando o Brasil fez 500 anos, um artigo que está publicado, que eu falava exatamente isso. Para o Brasil ser o Brasil, nós precisaríamos de mais 500 anos, pelo menos. E aí nós não vamos estar aqui para contar a história. Agora, cabe a nós, que estamos aqui hoje, tentarmos fazer isso melhor. Porque também depende de nós, não depende só do outro, vai depender de todos que estamos aqui, ok? Então, é meio frustrante a ideia, né, de que porque não depende necessariamente do outro, aliás, não depende totalmente de mim, depende do outro também. Então, eu posso querer muito que ele melhore, eu posso querer promover uma série de coisas, mas a ideia é, a gente pode ter 500, se a gente conseguir salvar um, já é lucro, já é vantagem, ok? E porque na prática as coisas funcionam, infelizmente, dessa maneira. Então, para quem eu digo isso ainda com a experiência que eu tenho do próprio magistério. Quando eu terminei o magistério em nível médio, fui para a sala de aula em 90, aliás, eu imaginava que eu fosse transformar o mundo, mudar as pessoas. Aí Paulo Freire já deu aquela resposta que a gente já sabe, né? Não vamos provocar essa mudança dessa maneira. Né? Nós nos provocamos, nós nos permitimos nos transformar para que então a gente possa repensar o mundo de alguma maneira. Tá ok, Andrei? É basicamente isso. Professor, obrigado. Cada vez que a gente fala de leitura, né, eu sei que tem outros companheiros querendo falar, mas quando a gente fala de conhecimento, de tudo que é relacionado ao movimento do conhecer, do pensar, horas e horas a gente sempre, quando conversa e que expõe um pensamento, eu entrei com um pensamento, já estou saindo com outro pensamento depois da sua visão em torno do que é o conhecimento. Muito obrigado, agradecido mesmo. Perfeito. Obrigado. Então a gente consegue mudar e vamos trocar ideia, porque a ideia é exatamente essa. Uma coisa ainda que eu reforço nesse sentido, André, é que as pessoas que se aproximem de determinados posicionamentos, eu não gosto da ideia de seguidor, certo? Mas eu penso o seguinte, nós precisamos tê-los. Nós precisamos ter alguma referência, nós precisamos ter alguém a seguir, eu não digo como um Deus, né? Como um Cristo ou qualquer coisa do tipo, mas eu digo como pessoas que somos, para que junto a gente possa, sim, provocar essa transformação, essa mudança. Agora, não vamos esperar que essa transformação aconteça só no outro.
Porque é interessante que a gente pense isso em nós. Eu fico feliz que tenha acontecido transformação em você e a ideia é exatamente essa, tá bom? Satisfação por conhecê-lo. Valeu, obrigado, professor. Tem meu e-mail aí, só mandar notícias, tá bom? A gente vai ter Obrigado. ideia. Tem uns projetos de extensão muito bons que a gente pode pensar juntos aí, desenvolver na sua comunidade, onde você estiver, porque a universidade ela existe para isso também. É por isso também que eu estou lá, porque por meio dela nós podemos conseguir muitas coisas que sozinhos não iríamos conseguir em tempo algum. Ok? Valeu. Agora é a vez da Vale. Falou. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu sou Vale, sou de Porto Alegre. Olha que legal. Inclusive, eu tenho agendado encontros para fazer, assim, apresentações agendadas. Então, por isso que eu gostaria de conhecer a dinâmica, mas a primeira experiência foi péssima. Eu sou muito ruim na tecnologia, então eu atribuo muito mais problema meu do que propriamente da tecnologia. Então, em função disso, eu acabei perdendo a maior parte da sua palestra, mas pelo que eu assisti, eu acho que eu tenho algo a dizer, talvez, me desculpe se já foi dito. Mas eu mesma, eu já fiz um projeto de incentivo à leitura. E claro que tinha falhas, mas eu acho que o resultado foi muito bom. Que foi assim, fazer circular livros, foi entre parentes, digamos, irmãos, e um e outro estranho. Assim, então, foi e funcionou relativamente bem. Só que o que eu tenho assim, a dizer, se você quer estimular a leitura, não adianta você lidar apenas com a gurizada. Não, você tem que conseguir envolver a família. A família. Então, assim, resumindo, se fizeram, acho que eram 4 sacolas, já faz mais que 10 anos, não lembro bem. Então, com uma diversidade de livros, daí a gente fez reuniões e explicou a dinâmica e assim, explicando que cada um era para ler, porque tinha livro de tudo quanto era tipo. E assim, em resumo, eu posso dizer que foi uma experiência muito, muito positiva. E o mais agradável para mim foi que um senhor na época ele devia ter uns 50 anos, talvez 50 e poucos, ele disse que pela leitura dele, assim, que foi assim, aquele conjunto, que ele se curou da depressão. Só que eu não sei dizer qual o livro que ele leu. Então, foi a coisa mais gratificante, uma das coisas gratificantes. Bom, para não me estender muito, também não me lembro, assim, caí de paraquedas aqui, mas eu tenho outra coisa a dizer, que é o seguinte, se quiser um trabalho, não sei se ainda existe, mas procura fazer contato com Picada Café, uma cidade que não fica muito longe daqui. Ela, anos atrás, ela teve uma experiência fantástica. Não sei se ainda existe, porque eu me desliguei um pouco desse assunto, mas era muito bom. E era também um livro circulando. E eu sei que também envolvia os pais, porque não adianta você obrigar, assim, insistir com o filho se os pais não têm a mesma ideia na cabeça. Primeiro tem que convencer eles, porque eles que vão ter que ajudar nesse gerenciamento, senão é muito difícil. Então, assim, se eu puder colaborar, mas assim, ó, eu digo, de repente, faça contato com a prefeitura de Picada Café, porque a experiência lá foi muito boa e durou uns bons anos, só que eu não sei dizer se ainda existe, mas assim, como eu digo, acho que a experiência foi válida. Então, é isso. Muito obrigado, Vali. Bom, fico à disposição. Com relação à família, Vali, eu tratei lá no início, né? Eu acho que é imprescindível esse envolvimento, né? Não tem como a gente dissociar. Acho que é uma questão que a gente pensa que é o começo, né?
Hoje nós temos projetos aí também que envolvem leituras para bebês, essas questões que são bem legais e que, é como eu falei, o interessante é que a gente tenha grupos, né, que pense esse processo, que pense as formas possíveis da gente estar ligado. A rede, né, a internet em si tem promovido muitas redes nesse sentido, e eu tenho acompanhado algumas. Eu acredito que é importante a gente estar envolvido com elas de alguma maneira. Fica a dica também, são possibilidades, né? Agradeço mais uma vez, tá, a participação, a possibilidade de participação. Desculpe os vacilos tecnológicos aí, Marina. De repente, como é novo o sistema, então fiquei devendo, mas na próxima a gente corrige, faz parte, é um processo, estamos evoluindo. Eu queria aqui agradecer mais uma vez, né, pela presença aqui do professor Flávio, né, nessa apresentação de hoje. Já é parceiro aqui da biblioteca já faz um bom tempo. Agradecer aqui a presença de todos também. E a gente fica aguardando vocês na próxima sexta-feira, né, com mais uma apresentação da nossa série denominada aí de Sexta-feira Filosófica. Professor, se você quiser deixar algumas palavras finais, eu sei que você já está indo para outro evento. Já estou entrando aqui no StreamYard, mas eu agradeço, né? Eu vou sempre agradecer, na verdade, a gente tem uma parceria bacana, né, de trabalho. Eu acho que, como falei, a questão não é número, né? A questão é a gente ter a possibilidade de poder trocar ideias, de poder, de certa forma, possibilitar nessas discussões. É como falei, quando eu vejo os colegas aqui socializando esses saberes, né, eu acho assim muito interessante, né, para que a gente possa exatamente não se sentir sozinho, né, porque na prática a gente vive isso, né, a gente sabe, a gente sente, né, então faz parte de todo esse processo de construção, caminharmos ainda que lentamente, ainda que de uma maneira muito difícil, né, de carregar todo esse fardo, mas que, de certa forma, cabe a nós também. Eu costumo dizer o seguinte: você não recebe competências, você não recebe atribuições além daquelas que você é capaz de carregar. Então, a gente se sente tranquilo se comparado a essas discussões, porque, na prática, a gente está em construção também, e pensando em uma sociedade melhor, mais justa, mais equitativa, que a gente está aqui batalhando a todo instante. Meu agradecimento mais uma vez. Obrigada, professor. Obrigada a todos que puderam participar, né, da apresentação de hoje. E a gente se encontra na próxima sexta. Tchau, tchau. Boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Um abraço, tchau, tchau.